É pleno verão no Reino Unido e isso significa que é hora de todo mundo aparar suas cercas vivas. Desculpe pelo barulho de fundo. Na verdade, tem sido incomumente seco este ano até agora, durante a maior parte do ano, e acabamos de entrar em um período em que também está bem quente e há muitos vegetais plantados na terra. Está crescendo mais do que posso regar e acredito que muitos de vocês também passam por isso. Então, nesse contexto, como você decide quais plantas mais se beneficiam de serem regadas? E eu vou compartilhar com vocês as prioridades que eu uso e como eu faço esse julgamento. Como hortaliças de salada, plantas folhosas, que são aquelas que a gente consome. Folhas suculentas recompensam rapidamente toda a água que recebem, porque 99% dessa colheita, na verdade, é água. E outro nessa categoria é o aipo, que gosta de viver em um pântano. Então apenas mantenha o mais úmido possível. Então outra categoria de plantas, de vegetais que adoram água é as plantas que estão produzindo agora. Então isso inclui feijões, feijões pequenos, feijões de porte baixo e feijões de porte alto e pepinos. Tem um aqui, por exemplo, o pepino estriado, que deu sua primeira colheita há apenas 2 dias e já está produzindo frutos novamente. Então estou regando esses a cada 2 dias e tomate é outro que entra nessa categoria. E de uma forma mais geral de olhar para as plantas, o que importa é o estágio de vida, se estão folhosas ou frutificando. Então, quando colocamos as plantas no solo, esse é um momento crítico e muitas vezes está seco, o solo está seco nesse ponto. Às vezes nós regamos antes e isso facilita fazer os pequenos buracos para colocar as mudas e então sempre vamos regá-las depois. Faça um buraco maior para as plantas ficarem mais profundas, criando uma cavidade que acumula água. Não é preciso preencher o buraco. Ajuda a água a chegar até o torrão de raízes e volte pelo menos no dia seguinte, se possível, mas dentro de 2 dias, só para garantir que o torrão de raízes não secou antes das raízes penetrarem no solo ao redor. Este é um período crítico para regar novas mudas. Ao semear, faça um sulco, coloque água no fundo e jogue as sementes no solo úmido. Cubra-as com terra seca para criar uma barreira capilar e reter melhor a umidade. Na verdade, por exemplo, tem algumas cenouras aqui onde eu fiz isso. Elas estão próximas dos pepinos, mas é só um exemplo. Espero que cresçam junto com eles. Vamos ver o que acontece. Mas o mais interessante é como elas surgiram em condições bem secas, mas com água suficiente naquela fase inicial para que germinassem. E aí vem o outro extremo do ciclo de vida da planta, então isso é para começar, e depois de uma semana você já deve ver suas novas mudas crescendo visivelmente. E esse é o sinal de que você pode diminuir a rega por enquanto, porque elas já conseguem explorar o solo e ainda estão bem pequenas, então não vão precisar de muita água. Mas quando ficam maiores e se aproximam do fim do ciclo, é quando elas mais precisam de água, especialmente os vegetais de inverno, por exemplo, agora. Couve de Bruxelas, por exemplo, estou segurando a irrigação delas porque já estão estabelecidas. Elas estão no solo, desenvolvendo-se devagar e crescendo lentamente, mas ainda não entraram na fase de produção. No entanto, ontem fez um dia muito quente e eu olhei para minhas plantas de couve de Bruxelas e pensei, meu Deus, nunca as vi tão tristes. Na verdade, elas estavam realmente murchando, até ficando meio amareladas e não iam morrer, mas não pareciam bem e para mim isso foi um sinal. Regamos as plantas e hoje de manhã elas estavam bem melhores. Mas não vou regá-las todos os dias agora. Já demos uma boa regada e vamos esperar cerca de uma semana para ver como ficam. Essa é outra parte das decisões, observar todas as plantas. Outros vegetais de inverno, como por exemplo beterraba e alho poró. A beterraba, na verdade, é um ótimo exemplo porque muitas vezes ela pode parecer muito seca. Numa tarde quente e ensolarada, as folhas ficam murchas, mas à noite ou na manhã seguinte parecem normais. O que elas fazem é entrar numa espécie de hibernação durante uma tarde quente. E então elas voltam a crescer, seja quando chove, ou simplesmente sobrevivem sem morrer e crescem depois. Estamos regando após o transplante. Nas últimas 2 semanas plantamos muitos alhos porós.
Assim que eu perceber que eles estão ficando fortes, talvez a gente passe a regar, talvez uma vez por semana. Se não chover de novo, é meio que modo de sobrevivência, garantir que eles sobrevivam até o outono, quando ou vai chover, tem que chover. Se não chover, então de alguma forma a gente precisa encontrar água se quiser uma colheita que valha a pena, então sempre tem esse fator também, sabe? Quanto mais água você consegue dar para certas plantas em determinados momentos, perto do final do período de frutificação ou colheita, você pode aumentar sua colheita assim, e a gente faz isso com batatas. Esse é um exemplo muito bom, porque quando você vê as batatas florescendo, aí realmente vale a pena regar, mas eu não rego as batatas antes desse ponto. Isso é algo para se lembrar na próxima primavera, então use a água com sabedoria. E outras plantas, como atrás de mim, há algumas ervilhas que estão todas bem amarelas, e isso na verdade não é por falta de água, isso é porque elas chegaram ao fim do ciclo de vida, basicamente. A ervilha é uma planta de primavera e início do verão aqui, ela produz no começo do verão e depois a planta morre, totalmente normal. Então, se você perceber que suas plantas de ervilha estão ficando amarelas e você já aproveitou para colher as ervilhas e elas estão terminando, não se preocupe, você não precisa mais regar nesse momento. Apenas deixe-as como estão. O mesmo vale para as favas, e logo você vai retirar as plantas. Ei! Sim, é isso. Só vou citar o repolho de outono porque temos muito aqui. Mais uma vez estou relaxando na rega e só dando o mínimo de água para manter, mas quero alguns repolhos mais cedo, então esses poucos estamos regando. Então você pode usar a rega como uma forma de controlar não só a quantidade da colheita, mas até certo ponto o momento da colheita, e pratique isso. É algo que exige bastante habilidade para aprender, dar água da forma mais eficaz e criteriosa, e também é uma maneira de se relacionar de perto com suas plantas. Divirta-se com a rega e administre isso da melhor forma possível.